Oi, esse é o nosso trabalho sobre Revolução Industrial versus Era dos Aplicativos. Pegue seu café e acomode-se. A Revolução Industrial foi no século XVIII, com o desenvolvimento urbano, no comércio e aumento no número de trabalhadores. O pioneirismo inglês aconteceu na Inglaterra, que foi o primeiro país a começar este desenvolvimento. A burguesia no poder a partir da Revolução Gloriosa. James Watt inventou a máquina a vapor e, a partir do acúmulo de capital, houve a exploração colonial. Então vieram o desenvolvimento dos sistemas produtivos. Em primeiro lugar, o artesanato, que era livre, o artesão quem determinava quanto faria, quando e o tempo que trabalharia. Em segundo, a manufatura era uma linha de produção, cada um tinha uma etapa e já começou a ser mais restrito, horários, local e vestimenta. Em terceiro lugar, a maquinofatura, que era o ritmo de trabalho da máquina, uma linha de montagem que não depende mais da mão do homem para acontecer. E então vieram as consequências desta revolução. A partir do aumento do ritmo de produção, houve maior acesso às mercadorias, pois eram feitas mais. E houve a redução de distâncias, pois foram feitos os trem a vapor, tornou o mundo menor, como se diziam. E então houve os proletariados, que não detinham os meios de produção, apenas a sua força de trabalho. E péssimas condições de trabalho, longas jornadas, baixo salário, ritmo intenso e alienante. E então, no século XXI, a era dos aplicativos. Há diferentes modos de trabalho, mas os três principais são o autônomo, que trabalha a partir dos apps, que não há horário nem um local fixo. Os que complementam são aqueles que têm seu horário de trabalho na empresa, sua profissão, e após, para completar a renda, trabalham em algum app. E aqueles que trabalham apenas na empresa, às vezes não exercendo a sua profissão, mas com horário e local fixo. O encurtamento de distâncias, além do meio de transporte, como por exemplo os aviões, também na Europa há os trens que ligam países. Também existem aplicativos, como por exemplo o FaceTime, que são conversas por videochamada, que você consegue conversar com pessoas de qualquer país. Por exemplo, eu aqui do Brasil posso conversar com alguém do Japão. E o fato de contratar serviços, como por exemplo uma carona que você paga, mais conhecida como Uber, ou então uma manicure que vem na sua casa. Você não conhece a pessoa, mas ela vem e faz sua mão. Uma das coisas que mudou minha vida é o iFood. A comida vem até você, você não vai mais até a comida. Na Revolução Industrial, o modo de fabricação era dividido em tarefas para cada funcionário, sem que eles soubessem o que era produzido. Fabricar uma boneca, por exemplo, um funcionário apenas fazia o corte do tecido, o outro costurava, e assim ia, rodando pela esteira os materiais até que o último finalizasse o seu trabalho. Oi, filha, tudo bom? Oi, mãe. Te comprei uma boneca nova. Eva! Ai, obrigada, adorei. Na Revolução Industrial, no século XVIII, ou quem, tomava suco, ou quem comia, assim, era eles que fabricavam os alimentos e as frutas, os legumes, então eles tinham que aproveitar, tudo do que era... de tudo que eles estavam usando. Então, por exemplo, quando nós fizemos o do limão, eles espremiam bastante, então com isso a força deles era praticamente toda depositada lá para conseguir, espremer bastante. E normalmente as famílias eram muito grandes, então tinha que render bastante. E com o tempo foi surgindo a necessidade de diminuir o tempo, de não ter que usar tanta a nossa força para fazer um suco. E aí assim surgiu, depois de um tempo, alguns mecanismos, alguns objetos que ajudaram com a força e com o tempo de trabalho. E como, por exemplo, o espremedor, que ajudou muito na hora da força e também da agilidade. E aí, depois de um tempo, o suco em pó ajudou
usou pra agilidade, você tá na rua e precisa, você passa em uma loja e compra e põe na garrafinha e já leva, fica muito mais fácil e diminui muita força e é muito mais fácil comprar vários e fazer em menos tempo. Então, pra família grande... E o suco de caixinha, né? Também, e o suco que de caixinha. É uma facilidade muito grande, você compra em qualquer lugar. E já sai tomando, nem é. precisa dissolver nem nada, Exatamente. só vai tomando. Ai, Mari, você tá com fome? Eu tô. Vamos pedir um docinho? Vamos. Ai, mas você não quer sair, né? Ah, não. Tá Muito calor. trabalho. É. Vamos ver aqui no iFood o que tem. Então, ó, vamos entrar aqui no iFood. Sorvete, açaí. Você gosta de açaí? Gosto. Vamos ver. Nossa, 1 quilômetro daqui, muito pertinho. A gente podia ir, né? Mas mais fácil pedir, né? Seu de 300, né? Sim. Então vamos pedir esse. E agora é só esperar chegar. Hoje em dia foi criado o aplicativo Citamob, aqui ó, para localizar o ônibus quando ele está chegando. Chegando, ó, avisa, o circular JERT, daqui 1 minuto ele está passando aqui. E é mais fácil de ver que horas está chegando, os ônibus mais rápido e é isso. Calma aí, Marcola, foram só 10 segundos.